mais um vídeo na área e hoje nós vamos falar sobre lutas negras, um vídeo que eu queria muito fazer. Então a gente vai começar, né, desde a época que as pessoas negras pisaram aqui nesse território. As revoltas, né, então a gente vai falar sobre revoltas que aconteceram lá no período de escravização de pessoas negras. E as revoltas, né, então alguns livros que a gente pode ler sobre essas questões, o Quilombismo e o livro Quilombagem, são dois livros que a gente pode tomar aí maior conhecimento sobre esses movimentos que aconteceram na época da escravização. E aí a gente tem as tidas revoltas, né, que elas tinham vários formatos. Então, incêndios, assassinatos, suicídios, fugas, e essas revoltas elas poderiam se destinar ou não para a formação de um quilombo ou para que essas pessoas fossem para os quilombos. Então, tinha esse movimento. E aí a gente precisa olhar, né, para esse movimento, principalmente para ressignificar um pouquinho o que a gente aprendeu muitas vezes na escola, de que as pessoas negras nunca lutaram pela sua liberdade, pelos seus direitos. Então a gente tem esses movimentos que mostram o quanto que o povo lutou, e aí depois disso vem, e junto com isso, né, com essas revoltas, vem o movimento abolicionista, que as pessoas, né, os escravizados e os libertos batalharam muito para que houvesse a libertação, e eles trabalhavam, né, para que o movimento abolicionista era justamente cobrando que a libertação fosse feita de uma forma em que eles recebessem uma indenização sobre os males que foram feitos, né, para a vida deles, né, de sequestro, de apagamento de história, de memória, de nomes e tudo mais. Então, o movimento abolicionista ele previa isso, né, que fosse feita a libertação, mas fosse dado uma indenização, fosse feita uma reforma agrária para que essas pessoas tivessem terras e tudo mais. E aí, como a gente sabe, a Lei Áurea foi assinada às pressas para que não tivesse nenhum tipo de direitos para as pessoas negras. Mas os negros lutaram muito. E aí, já no dia seguinte da libertação, houve já a formação de movimentos negros. Na verdade, antes, né? A gente tinha um movimento abolicionista, mas os negros eram organizados, eles tinham lá as suas comunidades, em que eles faziam fundos para libertar outros negros, e outros faziam reuniões, né, para planejar fugas e tudo mais. Então tinha muita reunião dos negros para forçar a liberdade, né, forçar a libertação. E já no dia seguinte, esses grupos que já existiam, eles continuaram, né, trabalhando para informação. Então a gente teve muita imprensa negra, até para informar aqueles negros que houve liberdade, né, para que eles pudessem ter conhecimento dessas informações. Hoje a gente tem internet o tempo todo, e aí a gente acaba não sabendo que o que acontece na hora que acontece. Mas naquela época, imagina, né, para chegar a notícia que houve libertação, demorou muito. Então, eles articulavam essas ações para que isso acontecesse. Fora a organização de grupos de trabalho, de profissionais, né, para que eles garantissem aí o trabalho para eles. E aí depois a gente tem um movimento negro que a gente mais recente, que a gente conhece, que vai lutar por direitos. Então, desde lá do período de 1950, 60, 70, eles trabalharam muito. Ganhou amplitude quando os intelectuais negros eles começaram a entrar para o ramo da política, né, para a área da política. Então eles começaram, a gente tem Abdias do Nascimento, Benedita da Silva, temos Lélia Gonzalez, né, que aí eles entraram em partidos políticos justamente para movimentar as pautas negras dentro desses partidos, e com isso eles fizeram, né, vários movimentos surgiram em todos os estados do Brasil, se ampliaram, aqueles que já existiam se ampliaram as discussões sobre as nossas pautas, os nossos direitos. E aí também a gente teve a Constituinte de 1988, que os negros também tiveram lá grande importância para serem aprovados, ser colocado lá na Constituição várias leis e ações que a gente reconhece até hoje, né, de ações que estão reverberando até hoje nas nossas vidas. Então essas ações foram muito importantes, que foram realizadas pelas pessoas negras. Então essas ideias, né, por exemplo, o Estatuto da igualdade racial, a lei de cotas, né, as ações afirmativas, a lei 10.639, então todos isso, o Ministério da Promoção da Igualdade Racial, tudo isso foram lutas das pessoas negras que vieram antes de nós, por isso que a gente costuma dizer, inclusive, que nossos passos vêm de longe. E aí, essas pessoas batalharam bastante, deram ideias, né, então não pense que a gente não participou dessas ações. E a gente tem
costume de ouvir falar porque as pessoas negras no Brasil não lutam como se luta lá nos Estados Unidos, não vão pra rua, não fazem manifestação. A gente tá lutando, né? A gente continua em batalha, em combate, em luta constante, só que a gente vive num país de Marielle Franco, né? Em que a pessoa que se levanta para lutar pelas nossas pautas, pelos nossos direitos é assassinada e ninguém descobre quem a assassinou. Então, a nossa luta, ela é desde quando nossos antepassados pisaram nesse território, ela continua, só que nossa luta é estratégica. Não pense que nós não estamos lutando, a nossa luta é estratégica, porque a maior vitória da nossa luta é estarmos vivos. Então, esse é o movimento de luta das pessoas negras. Então, pense muito sobre isso. Até o próximo vídeo.